A trapézio. Mas é um quadrilátero que possui dois lados paralelos. Então, aqui nós temos aqui, ó, esse lado AB paralelo com o lado DC aqui. Porque um lado é menor que o outro, embora não impeça que eles sejam paralelos, tá? Se eu alongar esse lado aqui, alongar esse aqui, eles não vão se cruzar, tá? A gente chama esses lados de base, tá? Esse lado que é menorzinho vai ser o quê? Base menor. Esse lado aqui que é maior, CD, a gente chama de quê? Base maior. E esse H aqui de altura, pessoal. Vértice da base menor até um ponto do lado da base menor é a altura do trapézio, tá? Daria para calcular ela do lado de cá também, ó. Do vértice da base menor até um ponto do lado da base, um ponto do lado aqui, que é a base maior, é a altura. E quando a gente traça a altura, ela forma o quê? Ângulo de 90 graus, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Então, os lados de um trapézio são denominados bases, e a distância entre as bases é denominada altura. Base. A outra, nós temos altura, tá? O lado menor aí é chamado de base menor, e o outro lado aí é chamado, esse maior, é chamado de base maior. E a distância entre as duas bases é denominada de altura do trapézio. Certo? Muito fácil. Dois lados paralelos. São só dois lados, tá, pessoal? Aqui, ó, não é o par de lados paralelos, igual é lá no retângulo ou no, no paralelogramo, tá? São apenas dois lados, porque esses outros aqui, só as bases são paralelas, porque esse lado aqui pode se encontrar com esse lado aqui. Bases que são paralelas. Base menor, base maior, base é denominado de altura. Aí vem aqui a classificação do trapézio, tá? Nós temos um trapézio retângulo, ó. Temos uma base menor, uma base maior. A distância entre as duas bases é a altura, então a altura desse trapézio ser esse lado de cá, tá? E como é um trapézio retângulo, aqui vai formar ângulo de 90 graus nesse lado obíquo aqui, tá? Mas o retângulo, quando possui dois ângulos internos medindo 90 graus, ou seja, ângulos retos, tá? Sempre que eu tiver um trapézio com dois ângulos retos, como que eu vou saber que é um trapézio, pessoal? Tem um lado menor e tem esse lado aqui maior, tá? Base menor, base maior, trapézio. A distância entre as duas bases é a altura. Nesse caso, esse lado aqui do trapézio serve também como altura. E como ele tem dois ângulos de 90 graus, é classificado como trapézio retângulo. A primeira classificação, trapézio retângulo. Entendeu? Trapézio retângulo? Sim. Continuando, a próxima classificação que nós temos aqui, trapézio escaleno. Ângulo, agora o escaleno. Um trapézio escaleno quando os lados opostos não paralelos, foi o que eu falei lá em cima, tá? Não são congruentes. Não são congruentes, tá? Ó, eu tenho a base menor e tenho a base maior, que são os lados que são paralelos. Esses outros dois lados oblíquos aqui, ó, eles não são paralelos e também não vão ser congruentes. Tá? Esse aqui vai ter uma medida e esse aqui vai ter uma medida diferente. Tá? Escaleno, os lados oblíquos, esses lados que não são as bases,
não são congruentes, tá? Eu tenho base menor, base maior, dois lados que sobram, eles não serão iguais, serão diferentes. Então, nesse caso, nós teremos o trapézio escaleno. Lembra lá do triângulo, quando ele é escaleno, ele tem os lados, quando ele é escaleno, ele não tem os lados diferentes. Aqui também, tá? Se ele é escaleno, esses ângulos, esses lados aqui, ó, os que não são base, são diferentes, tem medidas diferentes. Por isso, chamado de triângulo, de trapézio escaleno. Depois do escaleno, e o isósceles. O que significa isósceles? É igualzinho lá do triângulo. Ó, um trapézio isósceles, quando possui os lados não opostos, não paralelos congruentes, ou seja, lados que não são a base. Tá? Eu tenho o AB, que é base menor, o CD, que é a base maior, e esse lado aqui, ó, que são os que não são paralelos, os oblíquos, o AD e o BC, eles terão a mesma medida, tá? Serão iguais. Chamado de trapézio isósceles. Então, três tipos de trapézio. O retângulo, quando aparece os dois ângulos de 90 graus, aqui, dois ângulos de 90 graus, um desses lados aqui que não são base. Nós temos o escaleno, esses lados que não são bases, têm medidas diferentes, são os lados que não são paralelos. E no isósceles, esses lados que não são bases, são medidas iguais, tá? Isósceles, medidas iguais. Propriedades. No trapézio isósceles, os ângulos adjacentes de uma mesma base são congruentes. No trapézio isósceles, os ângulos adjacentes de uma mesma base. Ou seja, pessoal, esse ângulo aqui com esse ângulo aqui, ó, são congruentes, tá? Tem a mesma medida, x, x. Rápido, vocês estão entendendo? Tô entendendo. Isósceles, os ângulos da base lá são congruentes. Vou falar por que ele é isósceles. O trapézio ABCD, tá aqui, ó, ABCD, é isósceles. Por quê? Esses lados aqui que não são a base têm a mesma medida. O lado AD e o lado BC. Aqui, ó. Que não são base têm a mesma medida. Pelo ponto B, traçamos o segmento BE. Ele vem aqui e traçou um outro segmento. Tá o quê? BE é paralelo a AD. Esse BE que ele traçou aqui é paralelo com esse AD. Logo, AD e BE, lados opostos do paralelogramo, aqui, dentro do trapézio ele formou um paralelogramo, quando ele criou esse BE aqui, ó. Paralelogramo, aqui, ó, de contorno preto. Paralelogramo. Como o AD e BC são isósceles, temos que esse BE e esse BC vão ser congruentes aqui, ó, vai ter a mesma medida. Por quê, pessoal? Quando ele formou o paralelogramo dentro do trapézio, no paralelogramo os lados que são opostos não têm a mesma medida? Então, se esse lado aqui do trapézio mede uma linha, ele traçou esse lado aqui, ó, e formou aqui dentro do trapézio um paralelogramo, esse lado aqui também tem que ter a mesma medida. A propriedade do paralelogramo, os lados opostos são congruentes, tá? Então, pode dizer que esse triângulo que formou do lado de cá é isósceles, tá? Um triângulo, ó, isósceles. Logo, isso aqui é só para comprovar que esse ângulo aqui, ó, o ângulo D da base, é igual
igual a esse ângulo DC. Tá? Quando eu tiver um trapézio isósceles, lá a propriedade. Nos trapézios isósceles, os ângulos adjacentes de uma mesma base são congruentes. Segunda etapa. Aqui ele fez isso aqui só para comprovar, tá? Porque se esse triângulo formado é isósceles, os ângulos aqui têm que ser iguais. E aqui no paralelogramo ele é adjacente. Então, trapézio. Tá? Trapézio isósceles, esse lado é igual a esse. Esse ângulo dessa base tem que ser igual a esse ângulo dessa base. É isso que ele quis dizer. Segunda etapa. Está escrito assim. Segunda etapa, considere novamente o trapézio. Está aqui o trapézio. Trace agora, de A, ele traçou um segmento aqui, tá? AE. Tá o quê? O AE ficou paralelo a esse BC, tá? Então, eu tenho que AE e C são lados opostos, é como se fosse um paralelogramo, só que agora ele fez o paralelogramo do lado de cá, tá? Ou seja, a mesma medida. Então, o triângulo ADE, que é esse triângulo formado do lado de cá, ADE, é isósceles. Do mesmo modo, nós temos que os ângulos AB são congruentes. Então, o que essa propriedade vai dizer aqui, pessoal? Os ângulos do trapézio isósceles é aquele, esse lado é igual a esse. Se for da mesma base, tem a mesma medida. Então, aqui, dessa base maior, tem que ser x. E lá em cima da base menor lá, vamos colocar outro valor. Por exemplo, y. Aí, tem que ter a mesma medida. Aqui, ó, 2 mais 3 de um lá, 2 mais 1, aqui dá 3 no total. 2 e 1 dá 3 no total. Mesma medida. Então, nos trapézios isósceles, os ângulos que estão na mesma base têm a mesma medida. E por último, ele vem falar aí das diagonais. Vou demonstrar nessa figura aqui mesmo. Aqui, ó. Ele fala aqui embaixo, ó, no trapézio isósceles as diagonais são congruentes, tá? É igual no retângulo, as diagonais têm a mesma medida. Por quê, pessoal? Observa aqui, ó. Quando ele traçou esse segmento AE aqui, aí ele formou esse paralelogramo, que fica contornado de preto, tá? Se esse lado aqui mede uma linha, esse aqui também tem que medir uma linha, porque no paralelogramo os lados opostos têm a mesma medida, tá? E aqui a mesma coisa desse lado de cá, ó. Como se ele fizesse um paralelogramo do lado de cá agora, ó, contornado de roxo aqui, ó. Mede uma medida, aqui tem a mesma medida. Ou seja, quando ele fala das diagonais aí, terão a mesma medida. Aí aqui entra aquela propriedade dos alternos também são congruentes, tá? Esse aqui são alternos, mesma medida. Alternos, mesma medida, tá? E as diagonais do trapézio isósceles são congruentes. Diagonais. Vamos lá. Só que isso aqui não é diagonal, né? Diagonal tem que ligar um vértice ao outro. Deixa eu pegar a figura lá. Só explicar por que ela é diagonal. Copiar. Aqui, ó. Ficou cortado lá em cima. Vou fazer ela aqui do lado.
assim, ó. Um trapézio desenhado assim. Vértice A, vértice B, vértice C, vértice D. É um trapézio isósceles, que esse lado é igual a esse. Aí ele traça as diagonais aqui. Ó, formou o triângulo ADC. Esse triângulo que eu vou contornar aqui. A, C, que está aqui. Ó, esse lado AD e esse outro lado aqui, base maior. Formou esse outro triângulo aqui, ó. BCD, ou BCD. BCD. Tá de cá, ó. Lado BC aqui, que é o oblíquo, que tem a mesma medida, e a base que tem uma medida que é igual a esse aqui, tá? Então, nós temos aqui um lado comum, ó. Esse lado, esse. Critério aqui de classificação desses triângulos, que é o quê? Lado é ângulo, porque o ângulo da base lá, ó, o ângulo D. E aqui também. O ângulo da base aqui, C, é igual, ó. Porque, ó, é a mesma base. Os aqui são congruentes. O ângulo D ficou nesse triângulo de cá e o ângulo C ficou nesse triângulo de cá, mas eles têm a mesma medida. Porque eles são nessa base aqui, ó. Um triângulo aqui e outro triângulo aqui. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Tá? Então, aqui diz que essas diagonais AC, BD, elas são congruentes. Tá? Então, nós vimos aí, ó, que lá no trapézio nós temos base menor, base maior, que são paralelas. Temos lados obíquos, que são esses outros dois lados aqui que não são paralelos. Temos que a altura do trapézio é a distância entre a base menor e a base maior. Depois nós vimos classificação desses trapézios. Quando ele é um trapézio retângulo, aqui, quando eu tenho dois ângulos retos, tá? E esse lado do trapézio serve como altura dele, porque é a distância da base menor até a base maior. Dois ângulos retos, dois ângulos de 90 graus, temos um trapézio retângulo. Um trapézio escaleno, quando esses outros dois lados aqui, que não são bases, têm medidas diferentes, tá? Então, um trapézio escaleno. E no trapézio isósceles, quando esses dois lados obíquos aqui, ó, que não são as bases, a mesma medida, tá? No trapézio isósceles, os ângulos de mesma base são congruentes. Pessoal, isso aqui se aplica no trapézio isósceles, tá? Os ângulos de mesma base são congruentes. Os ângulos da base de baixo têm que ter a mesma medida e os dois ângulos da base de cima têm que ter a mesma medida. E por último, a gente viu a questão das diagonais, que elas são congruentes, certo? Dúvidas? Não. Não? Tranquilo? Então tá. Então, anotem, por favor, hoje vai ter tarefa. É bem simples, tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exercícios. São bem fáceis de fazer. 33, ou página não. A página é 56. 56 e 57. Para vocês, podem aproveitar o restante da aula. Vai do número 33 ao 40. Vou fazer a chamada. Isso aqui não. Hoje é dia 11. 11/9. Arthur Sanches. Presente. Presente. Bianco. Camila. Presente. Clarice.
Clarice, ela responde lá no chat. Eduardo. Presente. Heloísa. Presente. Gabriela Campos. Presente. Gabriela Dutra. Presente. Ela. Presente. João Pedro. Júlia. Cadê a Júlia? A Júlia entra e depois ela não volta. E o João Pedro também não tá aí, né? Não. Também entra e não volta. Luísa. Presente. Mariana. Presente. Pedro Augusto. Presente. Rodrigo. Presente. Samuel. Tauana. Presente. E o Ícaro. Presente. Presente. Então tá, pessoal, por hoje é só. Vou mandar lá no grupo pra vocês não esquecerem dessa única tarefinha, porque senão vai ficar muita coisa junto com base média, tá bom? Ok. Ok. Tchau. Nossa, bom. Ó, segunda-feira é feriado, viu? Terça. Sim. Tchau, tia. Tchau. Professora Marinei, você viu lá que eu te mandei, né? Vi. Tá bom. Tá mandando as fotinhas. Tchau. Tchau. Bom final de semana. Obrigada, pra você também.